todos. A conversa de hoje, que nós nos comprometemos a fazer, está bem escrita aí em cima na tela. O espírita e a transição planetária. Podemos dizer os espíritas e a transição planetária. Todo mundo, quem está vindo aqui hoje pela primeira vez? Levante o braço, por favor. Quem não sabe aqui ou nunca ouviu falar do termo transição planetária? 1, 2, quem mais? 3, 4. Todo mundo ouviu falar já. Quem aqui não ouviu falar do final dos tempos? Qual é esse nome, final dos tempos? Quem ainda não ouviu falar? É mais ou menos o significado de transição planetária, tá? Só que à luz da doutrina espírita, o final dos tempos não é como o nome diz, o final dos tempos que vai acabar tudo, não é isso. É um período de transformação pelo qual o nosso planeta e nós, seres humanos, vamos atravessar, objetivando o nosso crescimento espiritual. Dentro da doutrina espírita, nós aprendemos com Kardec que nós estamos no limiar de uma nova era, na transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, é onde nos encontramos hoje. E, frente a essas mudanças que estão acontecendo, nós podemos observar uma série de situações ocorrendo no planeta inteiro. Mas Kardec nos fala, e através das mensagens dos espíritos que orientaram a codificação kardeciana, especialmente o Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, podemos afirmar isso agora sem nenhuma dúvida, né? Podemos afirmar que a transformação que o planeta precisa, ela começa aonde? O que vocês acham? Eu vou começar a fazer pergunta, tá? Para ajudar em cada um de nós. Todo mundo ouviu falar aqui de uma frase de Gandhi que nos diz o seguinte: seja você a transformação que você quer ver no mundo? Já ouviu falar? Todo mundo aqui já ouviu falar isso, senão eu estou apresentando agora. Seja você a transformação que você quer ver no mundo. O que indica que a transformação que o planeta precisa passar obrigatoriamente não será atingida enquanto um dos seus habitantes não estiver procedendo à sua transformação íntima. Um dos axiomas da doutrina espírita fala-nos de que reconhece-se o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão, porque são a mesma coisa, pelos esforços que faz para vencer-se a si mesmo ou domar suas más inclinações. Não se diz que se reconhece o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão se ele for beato, se ele for santo. Não. Mas pelos seus esforços. Isso tem que estar claro na nossa cabeça, porque não dá mais tempo para nós ficarmos enrolando como viemos até hoje, ao longo de multifárias existências, ao longo da nossa existência espiritualmente falando, a gente vem enrolando. Todo mundo já ouviu falar o ensinamento de Jesus que nos fala que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos? Todo mundo ouviu falar isso? Quem não ouviu falar ainda? Quem não ouviu, então, eu estou apresentando hoje. Tá? Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Pois é, eu gostaria de transmitir para vocês, caso não saibam, que todo mundo aqui já vem sendo chamado há milhares de anos. Todos, sem exceção. Todos nós aqui já vimos sendo chamados. Ora em reencarnações que somos esquimós, ora em reencarnações que somos negros na África, ora em reencarnações que estamos habitando entre os índios da América do Norte, ora entre os índios aqui da América do Sul, ora aqui como escravos em Ouro Preto, enfim, todos vimos sendo chamados ao longo dos milênios sem conta. Todo mundo. Agora, igualmente, a maioria de nós vem negando esse chamamento. O chamamento para ser beato, para ser santo, bom, vamos botar essa coisa de lado? Não, para sermos melhores, seres humanos melhores. Por quê? Todo mundo já ouviu falar dos trabalhadores da última hora? Quem não ouviu falar ainda aqui, levanta o braço. Pois é, precisamos estudar um pouco mais Jesus,
trabalhadores da última hora, e pegar o evangelho que Kardec codifica, fazendo um apanhado magistral dos ensinamentos de Jesus, o capítulo que se intitula exatamente isso, os trabalhadores da última hora, que somos nós, finalmente. Somos nós os trabalhadores da última hora. Quando nós lemos a passagem de Jesus que ele nos conta na parábola sobre os trabalhadores da última hora, o senhor da vinha saiu para procurar trabalhadores para sua vinha na primeira hora, aí encontrou alguns, mandou assalariá-los e mandá-los para a vinha para trabalhar. Saiu na terceira, na quinta, na sétima e na 10ª hora também para isso. Na 10ª hora ele chega e tinha gente que não estava trabalhando. Aí ele pergunta, o que houve que vocês ainda estão aqui? Porque ninguém nos assalariou. Então, ide, depois, vós, e combina com eles dar a cada um denário. E no fim do dia, ele manda chamar o capataz dele e começar o pagamento, então, de todos aqueles servidores que trabalharam na vinha, tirando as uvas das videiras para fazer o vinho, né? E combina com ele, com o capataz, de começar o pagamento, começando pelos últimos. Daí vem que os últimos serão os primeiros na casa de meu pai. Desculpa a emoção. Nós somos os últimos. Não dá mais tempo para negarmos os convites. Quando eles nos falam aqui na frente, eu estou segurando um pouquinho a apresentação, porque a nossa conversa de hoje é pura e simplesmente para reflexão. Cada um refletir sobre a sua própria vida, o que tem feito dela. O quão melhor você tem procurado ser hoje do que foi ontem. Santo Agostinho, em resposta a uma pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos, na questão número 919 do Livro dos Espíritos, ele fala exatamente a necessidade de nós aprendermos, ao final do dia, cada um de nós, a procedermos ao crivo da razão na análise das nossas próprias condutas ao longo do dia. Quando nos deitamos no nosso leito ou nos fechamos, porque não adianta nada. Se eu for me deitar no meu leito em 2 minutos, eu estou apagado, não faço nenhuma reflexão. Não adianta, eu durmo. Então eu tenho que ficar andando de um lado para outro para não dormir e tentando, como se eu fizesse isso. Eu não faço, né? Claro, é difícil. Eu pego um livro, vou ler, livros da codificação ou livros da série André Luiz, enfim, mas acabo não conseguindo fazer. Mas, em suma, se conseguirmos fazer, é um passo fundamental para um processo que todos nós não podemos mais perder tempo nele, para realmente empreender esse processo, que é o autoconhecimento. E justamente essa pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o meio mais eficaz de nós deixa eu ler especificamente aqui, porque eu sempre troco as palavras, deixa eu ler aqui para vocês. Essa aqui, 919, está aqui, nossa, bem em cima. Isso é misericórdia. Ou vocês acham que não? Acaso não existe. Está bem em cima. Conhecimento de si mesmo. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Aí Kardec pergunta, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aí o Espírito responde, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Todo mundo sabe aqui, ou alguém não sabe quem foi que pronunciou isso? Ele não foi o primeiro a pronunciar, ele resumiu a frase inteira onde isso está escrito para pegar aquilo que é importante nela. Sócrates. No templo de Delfos, na Grécia Antiga, em torno do ano 560 a.C., em cima do templo de Delfos, ainda tem isso escrito lá nas ruínas do templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. É a frase inteira. Mas Sócrates, na sua sabedoria, como precursor do cristianismo, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos vê-lo como um dos precursores do cristianismo, analisado dentro dos conceitos que ele veio nos trazer, em termos de Deus único, que foi um dos primeiros na antiguidade, junto com seu discípulo principal, Platão, a colocar-nos a unicidade da divindade, é um Deus único, né? Nós vamos observar
que ele, então, ele pega exatamente o conhece-te a ti mesmo, que se nós pararmos para pensar, é o ponto mais importante para todos nós, trabalhadores da última hora. Quem aqui já passou pela cabeça que tem que se conhecer? Quem não passou ainda na cabeça que... Vou melhorar a pergunta. Na cabeça de quem ainda não passou aqui a importância de conhecer-se a si mesmo? Pode levantar o braço. Puxa, que bom. Todos estão conscientes da necessidade da mudança íntima? Do autoconhecimento? O que o autoconhecimento propicia? Vamos lá, vamos pensar. E vamos falar. O que o autoconhecimento nos oferece? Vou começar pela Gilmara. O que ele te oferece quando você busca se autoconhecer? Uma das coisas que você lucra intimamente, você sente muito bem com isso. Uma das primeiras coisas. Aprender a se amar. Uma das coisas. O que mais, gente? Vamos lá. Talvez esse seja o mais importante se esmiuçar. O que mais? Conhecer-se a si mesmo permite à criatura evoluir, aprender a realmente se amar. Por que aprender a se amar? Vamos voltar a Jesus. Qual o mandamento maior? Tem que saber de cor. Todo mundo come um pedaço da lei. Maria Antônia comeu aqui. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu espírito, com todas as suas forças. Eis aí o primeiro mandamento. Aí está toda a lei e os profetas. E o segundo, semelhante a este. E ao próximo... Você sabe se amar? Eu não sei. Eu não sei me amar. Haja visto o meu perfil aerodinâmico, que como consequência desse perfil aerodinâmico tem 2 estentes no meu coração, tenho um pâncreas já desgastado. Eu não sei me amar. Tenho os meus joelhos já comprometidos, além da minha versão sexagenária da idade, né? Minha versão 6.2, né? A versão do meu software aqui, orgânico. Eu não sei me amar. Mas o ensinamento, Jesus nos coloca, ele coloca uma coordenada sindética aditiva. E ao próximo, como a ti mesmo. Essa é conjunção, né? Como é uma conjunção, não lembro disso da época do 2º grau. Negócio assim. É uma palavra que indica uma relação de equivalência. Estou bancando professor de vestibular. Uma relação de equivalência. Ora, amar ao outro como a mim mesmo, como condição semelhante ao amor que eu tenho que devotar, antes de tudo, ao meu Pai, ao meu Criador. Onde isso entra nessa transição planetária que nós estamos passando? Porque não dá mais tempo para a gente ficar enrolando, gente. Quantas reencarnações nós já vimos arrastando ao longo dos evos dos tempos para chegar ao que somos hoje com uma cacetada de defeito ainda? Quanto tempo? Todo mundo já ouviu falar de André Luiz? Do Chico todo mundo ouviu. Tenho certeza que todo mundo ouviu falar de Chico Xavier. Todo mundo já ouviu falar de um dos autores que transmitiu livros por ele, chamado André Luiz, que é um pseudônimo. André Luiz escreveu um livro chamado A Caminho da Luz, através do Chico. Nesse livro, A Caminho da Luz, ele analisa que quando nós fomos criados simples e ignorantes, como Kardec coloca na codificação, André Luiz vai mais a fundo. Ele nos explica que nós fomos criados como mônadas celestes. O que é isso? Como se, todo mundo sabe que quando a gente vai ter o nosso corpo se formando, começa com o espermatozoide do nosso pai, mais o ovócito primário ou o óvulo da nossa mãe, correto? Aí os dois se fundem e formam o quê? Um ovo, uma primeira célula. Nós estamos então recapitulando na criação, na formação do nosso corpo, até ele ser
até ele eclodir no parto, nós estamos recapitulando toda a nossa filogênese, toda a nossa história evolutiva, nós estamos recapitulando na formação do nosso corpo. Vocês sabiam disso? Quem não sabe, então, estamos ensinando hoje. Ensinando não, apenas repetindo aquilo que todo mundo aqui, na verdade, já sabe. Nesse processo de formação, então, agora voltando ao espírito, conforme André Luiz nos ensina, desde que nós, a nossa forma perispirítica, tinha a forma unicelular, até o início das atividades da razão, há cerca de 200 mil anos atrás, vocês têm ideia de quantos anos demorou? Evolução, gente. Desde um ser unicelular, uma forma unicelular, até uma forma hominal, começando os primeiros laivos da razão. Vocês têm ideia de quanto tempo demorou? Aproximadamente? Pode dar chute, aceitamos chute. Hã? Pode falar. 1 bilhão e 500 milhões de anos. Está entendendo? Para que isso? Porque cada célula do teu corpo precisava aprender um determinado automatismo para que, unidas a outras semelhantes, formassem os sistemas orgânicos. E esses sistemas orgânicos, ao comando de uma coisa chamada perispírito, que por sua vez é comandada pelo próprio espírito, pudesse permitir que você, ao atingir a fase hominal há cerca de 200 mil anos atrás, o livre-arbítrio começasse, você tivesse essa parte final do seu cérebro, ou chamado telencéfalo, como chamamos em embriologia, em neurologia, em medicina e anatomia, essa última parte estivesse então destinada às aquisições mentais superiores. Gente, nós só temos 200 mil anos de exercício da razão. Nós somos muito jovens. Nós perdemos muito tempo, sim. Muito tempo perdido. Vou falar de 5 experiências. Inquisição, cruzadas, vikings, tomada de Cartagena, falei 4. Inconfidência Mineira. 5 experiências que conseguimos desastradamente perder um tempo enorme. Em 5 experiências vivenciadas nessas situações. Isso são só 5. Quer fazer uma continha rápida? Quem gosta, quem é bom de álgebra aí, levanta o braço. Conta fácil, conta rápida. Vamos calcular. Aula de matemática. 200 mil anos a partir do momento do início do livre-arbítrio. Isso são números aproximados, segundo André Luiz. Uma reencarnação há 200 mil anos atrás, nós lá na época das cavernas, que a gente tinha que lutar contra o tigre dente de sabre, tinha que correr do mamute, tinha que fazer o diabo para conseguir sobreviver. Nossa meia-vida situava-se, uma vida média mais ou menos, que a gente tinha em torno de 20 anos de idade. Vamos chutar aí 20 anos. E entre reencarnações, que a gente ia ter que voltar num outro corpo, vamos chutar aí outros 20. Nessa época era muito mais rápido. Mas vamos dizer que fossem 20. Então, total entre reencarnação e desencarnação, 40 anos. Divide 200 mil, isso é uma vida. Divide isso, 200 mil por 40, dá quanto? Quem é bom de matemática? 5 mil. Raciocina comigo. 5 mil existências. Pode torcer o nariz. Quantas coisas nós... Agora, graças a Deus, a essas experiências todas que já tivemos, nós somos o que somos hoje. Nós conseguimos as conquistas que nós temos hoje. Nós conseguimos ser o que somos e agora cônscios, ou melhor, conscientes de que temos ainda muito a acrescentar, muito a caminhar, mas desta vez lúcidos. Com um raciocínio claro, que só depende de nós, realmente, sermos os trabalhadores da última hora.
Já escutais, a gente nos, olha só o que o Espírito nos fala. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada, o conjunto das iniquidades terrenas. Quem gosta de ver as teorias da conspiração que estão cheios aí no YouTube? Quem gosta de ver? Ninguém vê YouTube aqui, né? Você vê, ninguém vê YouTube. Aqui ninguém vê, ó. Só dá um risinho, mas ninguém levanta o braço. Eu gosto de ver sim para começar a analisar o que as pessoas andam pensando pelo mundo afora. Olha o que essa mensagem nos fala. A gente já não escuta o ruído das trombetas dos exércitos. Mentalmente, a gente já percebe o que está acontecendo no planeta. Em cada canto do planeta tem alguma, abre aspas, guerra, fecha aspas, acontecendo. E onde tem todos os dias guerras acontecendo? Vamos chegar lá. Onde tem todos os dias guerras acontecendo? E ela se refletindo aonde? Dentro da nossa casa. Ninguém aqui tem guerra acontecendo em casa, não? Todo mundo tem, né? Começa com a guerra íntima com o Belial, que aliás que deveria ser íntima. Mas, na verdade, nós não temos coragem ainda de enfrentarmos as nossas dificuldades pessoais e guerreamos com o outro. Ficamos querendo mudar o outro, fazer o outro pensar pela nossa cabeça, exigindo do outro aquilo que eu mesmo não tenho para dar e que o outro também não tem para dar. Que eu fico me esquecendo que o problema do outro pertence, como o nome está dizendo, ao outro, não a mim. Que o que me compete já dá um trabalho danado para resolver. As minhas dificuldades, as minhas fraquezas morais, reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços que faz para vencer-se a si mesmo e domar suas más inclinações. Autoconhecimento, aí nós podemos resumir tudo que conversamos até agora. Dói. Mudar pode doer e dói. Descobrir-se falível, egoísta, prepotente, orgulhoso, vaidoso, dói, mas é real. O que nós temos que aprender, ao invés de ficar lamentando sobre o leite derramado, é nos abraçar. Abraçarmos-nos. Porque com todas essas dificuldades conseguimos chegar até hoje aqui. Somos candidatos a permanecer neste planeta, na sua transição planetária para um mundo novo. E não sermos levados de roldão para o novo mundo. Para onde serão transmigrados, e já está acontecendo uma leva enorme de espíritos que ainda estão teimando em insistir no erro, no crime, no orgulho, na vaidade, na prepotência, e que ainda assim tentam obstar, impedir o progresso da Terra. Já está acontecendo. Quando começou isso? Quando começou a regeneração? Evangelho de Marcos, capítulo 3º. 13º. Bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Aí eu coloquei aqui embaixo um rodapézinho explicando o que é dogma. Dogma é todo o ponto fundamental de uma doutrina religiosa, apresentado como certo e indiscutível. A reencarnação, na verdade, eu não concordo muito com esse termo dogma, que para mim ela é basilar no desenvolvimento da criatura humana. Porque ela está íncita no universo. Todo mundo já ouviu falar aqui de regressão de memória? Quem não ouviu falar ainda? De regressão de memória. Quem mais? Pode levantar, gente, não tem vergonha não, quem não sabe ainda, não ouviu falar. As terapias regressivas de memória induzem, através muitas vezes da hipnose, ao paciente, nós induzimos o paciente a ir retornando no tempo, na sua vivência, na presente reencarnação, até a vida intraútero e logo em seguida a experiências anteriores.
E com isso, a gente consegue levar o paciente a reencarnações anteriores. Tem um médico chamado Brian Weiss, um americano, ele é neuropsiquiatra. Ele escreveu uma série de livros cujas são pesquisas sobre reencarnação. E explorando exatamente as terapias regressivas, que ele é um especialista nisso. E as descobertas feitas são fantásticas. Só que, no caso, o Chico nos ensina que mexer com vidas passadas é um tanto meio delicado. Você querer ficar sabendo, eu quero saber se eu fui príncipe, se eu fui rainha. O povo é cada cabeça, sabe? Quero saber se eu fui não sei. Eu não quero saber nada disso. Sabe por quê? Você está regressão de memória é como se você estivesse em cima de um lago navegando num botezinho. Aquela água calminha, cristalina. Aí você com o seu remo, de repente você vai para uma água um pouco mais rasa, aí você com o remo você bate no fundo. O que sobe? Lama. Então não mexe não mexe no que está quieto. Se tem sabedoria por trás divina nos ensinando que o que está no passado é para ficar esquecido, é porque não vai nos trazer muito benefício lembrarmos de certas coisas. Então deixa quieto. Aquilo que for necessário relembrar, você pode ter certeza, como essas 5 experiências que falamos para vocês, que você irá relembrar. Porque serão importantes para você em alguma coisa em sua vida. Mas nunca com detalhes, porque não importa saber os detalhes. Relembrar é reviver e é ressofrer. Não podemos esquecer disso. Voltando aqui. Então, o Espírito nos convidando, nos lembrando que a gente não mais se assuste. Não tenha mais medo de nada, até de manifestações de efeitos físicos que possam ter na nossa casa, na nossa residência, na vizinhança. Não importa, não precisa mais. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. O que é isso? Mediunidade. Todo mundo aqui tem mediunidade. Quem acha que não tem mediunidade, pode tirar o cavalinho da chuva, porque todo mundo tem. Sabe por quê? Somos todos espíritos. Todos nós. Num período de transição entre uma reencarnação e outra. Vivendo uma reencarnação aqui, mas somos espíritos. Quando a gente deixa o corpo, lembra? 5 mil experiências e tal. Quando a gente deixa o nosso corpo, esse apenas será mais um. Apenas mais um. Convosco é chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. O que significa ir de pregar? É a gente levar um sonzinho e tal, ir ali para a praça e fazer isso? Né? Não necessariamente isso. Quem aqui recebe junto de si, de vez em quando, pessoas que estão precisando de ajuda através do diálogo? Pode levantar o braço. Com quem acontece isso? Pode levantar, gente? Vamos deixar de ser envergonhice. Levanta o braço, vamos lá. Eu sei que é com todo mundo. Pode levantar. Com todos nós acontece isso, gente. É esse ir de pregar aqui que o Espírito fala. Pregar o quê? 3 P's que Joana aqui, Alto de Souza, nos ensina através da mediunidade de Chico. Persistência, paciência e perseverança. 3 P's. Que tudo na vida, qualquer que seja a situação que esse companheiro chega a você para conversar com você, desabafar com você, te pedir ajuda, que ele está precisando compreender. E que você pode falar para ele sobre isso, não se esquecendo nunca do seguinte detalhe. Quantos ouvidos você tem? Não ouvi. 2. Quantas bocas? Para que serve? E ouvir? Agora, curioso, quando você fala, quais são os primeiros ouvidos a ouvirem o que você está dizendo? Cuidado com o que você fala. Os seus ouvidos são os primeiros a estar ouvindo. Você está pregando para si mesmo.
Está entendendo as nuances da coisa, como funciona? Por isso a importância de você cada vez mais buscar se autoconhecer com Jesus. Não é para ficar beato, não, e santo, não é isso. Alguém aqui quer ser feliz um dia? Alguém quer ser? Todos queremos. Mas quem está a fim de empreender os esforços necessários para atingir isso? Os esforços necessários? Porque dá muito trabalho. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito. Eu acho linda essa frase. Linda, Maria José. Os mundos disseminados pelo infinito. Quem tem costume aqui de Ouro Preto, nas noites frias, escuras, em que o céu está orvalhado de estrelas, olhar para o céu? Fica até de pescoço duro. Quem tem esse costume? Uma porção de gente não tem. Isso é muito triste. Porque quando você eleva os seus olhos, primeiro, você está assumindo a sua humildade. Porque você está olhando a criação. Simbolicamente. Você assume a sua pequenez diante do universo que você consegue abranger com os teus olhos. Em segundo lugar, o que você está vendo é uma pálida, ínfima, microscópica fração do que é o universo. Mínima. São incontáveis galáxias, incontáveis nebulosas, incontáveis buracos negros. E dentro de cada galáxia, incontáveis constelações, incontáveis planetas, todos sem exceção habitados, como no nosso sistema solar. Não necessariamente que a vida tenha que se manifestar como compostos de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, como o nosso corpo, e sais minerais. Mas vida de outras formas, a gente não sabe tudo. Não somos donos da verdade, não sabemos nada de ciência. Falta-nos muito ainda. Mas com essa atitude de humildade, nós vamos conseguir começar a entender o que ele nos diz aqui. Homens de boa fé, conscientes da nossa inferioridade em face desse universo infinito, esplêndido, maravilhoso, que nos envolve a todos, que nós não conseguimos compreender na sua beleza, na sua pureza, no seu gigantismo. O que vocês acham de uma estrela que é 2.500.000 vezes maior do que o Sol? Arcturus. 2.800.000 vezes maior do que o nosso Sol. E não é a maior. Dá um nó, não dá? A minha cabeça já deu há muito tempo, eu desisti de questionar isso. Proscrevei, então, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide proscrevei esse culto do bezerro de ouro, as simbologias, né? Os símbolos que cada dia mais se alastram. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Quando você está junto de alguém que precisa de tua ajuda, que está precisando de uma orientação, de uma palavra amiga, você já notou como é que parece que às vezes a sua língua se solta? Já reparou isso? Que você começa a falar e parece que a coisa toma um embalo que você tem que segurar, porque, grosso modo falando, já notou isso? Quem já notou isso acontecer? Um montão de gente. O que é isso? A sua língua está se soltando para ajudar. O que significa proscrever o culto ao bezerro de ouro? A materialidade, o materialismo. Tetê me fala um negócio engraçado, né? Que caixão, que mortalha não vem com bolso e caixão não tem gaveta. Já viram falar isso? É um negócio desse, né? Não sei se esse é linguajar aqui em Minas. Eu também não sabia, vim aprender isso aqui. Né? E é verdade. O que a gente vai levar para o túmulo?
Eu, primeiro, que eu não vou para o túmulo, que vai é meu corpo. Parou para pensar nisso? É o teu corpo que vai para o túmulo. Claro que você, espírito, pode ir grudado ao corpo dependendo dos usos que você fizer do corpo que vos foi confiado. Se o teu culto foi apenas as coisas de a materialidade, as coisas ligadas só aos interesses da terra, e não cultivando as coisas do espírito, porque nós somos espíritos, afinal, né? E nós vamos retornar à espiritualidade, é claro que as consequências virão. Mas hoje a gente vai ler isso. Não é porque eu estou falando, não, gente. Leiam André Luiz. Leiam a obra da série Nosso Lar, de André Luiz, para entender isso. André Luiz é o cronista do mundo espiritual. Ele nos traz toda a vivência das situações que ocorriam naquela década de 40, 30, 40, até hoje, para que a gente possa entender o que rola na espiritualidade quando a gente desencarna. Com todo mundo. Mas sempre de acordo com as capacidades de cada um, o merecimento de cada um. Isso também pode ser estudado. Ide pregai, porque as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Você está conversando com a eu estou conversando aqui com Maria Antônia, desabafando uma porção de coisa com ela. Só tenho eu e ela conversando. O que vocês acham? O que vocês acham? Raciocinem. De onde vocês estão tirando isso? Porque vocês estão conjecturando ou porque sabem do ensino de Paulo de Tarso quando nos fala que nós temos um número enorme de testemunhas à nossa volta. Que você não vê. Nem você. Alguns de nós aqui podem ver. É assim. Os nossos mentores, exatamente, os nossos mentores agora, o que está me intuindo algumas coisas aqui para a gente discutir hoje, ele nos informa que, por exemplo, hoje, nós temos em torno de 700 irmãos estudando conosco aqui hoje. O que você acha disso? Só tem eu e Maria Antônia comentando, estamos falando de coisa, ela está me orientando, coisa me ajudando espiritualmente, me intuindo, me evangelizando mesmo. Vocês acham que só tenho eu aqui recebendo isso? Vocês acham que só temos nós aqui nessas pequenas dimensões, desse pequeno salão? O ambiente espiritual dessa casa transcende e muito os limites materiais aqui. Nós temos enfermarias de campanha montadas aqui ao nosso lado esquerdo. Temos centros cirúrgicos montados aqui atrás. Temos unidades de contenção montadas aqui na frente e mais acima. Temos transportes de ligação para espíritos em grande sofrimento que são levados por esses meios de transporte para lugares pertencem à colônia a qual essa casa está ligada. Então, isso daqui, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras, é exatamente isso. São esses desencarnados que nós podemos achar que não conhecemos, mas pode ter sido uma mãe minha no meio deles, um pai meu, uma esposa, um filho, uma filha, um tio, uma tia. Eu não vou querer o melhor para eles, fazem parte dessa população. E quando eu estou do outro lado, e sou eu que faço parte dessa população e venho junto a um papo que a Maria Antônia está tendo com uma outra pessoa, para ouvir o que eu preciso, que eu faço parte dessa população que preciso estar atento. Brilha a vossa luz. Quem nos disse isso? Jesus. Que te importam as emboscadas que te armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender as suas ovelhas das fogueiras imoladoras, das dificuldades. Quem é o pastor? Jesus. Ele nos ensina que nenhuma ovelha se perderá do seu rebanho. Que somos nós, senão ovelhas desse rebanho imenso que Jesus coordena. E tem outras ovelhas que competem a ele, que fazem parte do seu aprisco, que não nós. Do planetinha pequenininho, azulzinho, uma bolotinha chamada Terra.
Existem outros que estão sob o comando de Jesus, segundo Haroldo nos conta. E de homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes, sem fazer questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados no coração dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza, orgulho e egoísmo, as duas maiores chagas da humanidade que nós temos que aprender a extirpar de dentro de nós. É esforço, é sacrifício, é luta. Parti então cheios de coragem para remover essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. O que está acontecendo no nosso planeta hoje? Isso aqui é de 1800 e alguma coisa, essa mensagem. 1840, 1862, em África, essa mensagem, em Paris, quer dizer, 1862 é de onde vem essa mensagem. É o ano dela. O que está acontecendo no nosso planeta? Não são as convulsões morais que estão acontecendo no planeta? ISIS, gente. O que é o ISIS? O que é o ISIS? Lembram o que é o ISIS? Aquele exército muçulmano fanático que se vestia de preto e matava uma porção de gente, inclusive os cristãos de novo, como se estivéssemos ainda nas cruzadas? O que é o Boko Haram na África? E as coisas que a gente não sabe, que não chegam a nós através da mídia, porque não interessa? As misérias que ocorrem na África, as misérias que ocorrem no interior da China, as misérias que ocorrem muitas vezes no nosso próprio país e que não chegam aos nossos ouvidos, as misérias que ocorrem no nosso vizinho. Ide buscar os infortúnios ocultos. Aquele que está do meu lado. Quem é o próximo da parábola do amar ao próximo como a si mesmo? Quem é o próximo que Jesus coloca aí? Quem é? Falem, vocês já sabem. Quem é o próximo? É aquele que está do teu lado, gente. Ela é meu próximo agora. Ela é meu próximo agora. Maria Antônia é meu próximo. Estão entendendo? É aquele que está junto de você. O mais próximo de você é o teu próximo. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, dessa provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhes graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto. A terra espera arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Aí o Espírito pergunta, Kardec, né? Se, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? O que é o Espiritismo, gente? Em primeiro lugar, todo mundo sabe? É o cristianismo redivivo. Ponto. Se alguém te perguntar o que é o cristianismo redivivo ou restaurado, simples isso. É Jesus sempre. É o mestre, que é o nosso guia e modelo, tá? Continuando aqui. Reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Com quem aqui já aconteceu que quando você está conversando alguma coisa, como por exemplo, Maria Antônia falando comigo das coisas, aí chega alguém e pergunta, o que costuma perguntar para ela? Ou para você, quando você está dando as suas orientações? O que pergunta? Você é espírita? Com quem já aconteceu isso aqui? Pode levantar, gente, que eu sei que foi com mais gente também. Está entendendo? Estão entendendo isso aqui?
Simples. Veja bem, pessoal, o que a gente fala aqui não é para ninguém ser beato, não, ser santo. Lembre-se que eu sou o primeiro a ouvir o que eu estou falando e o microfone até está me ajudando. Mas eu sou o primeiro a ouvir o que eu falo. Cuidado com o que você fala. E cuidado com o que você pede. Você pode conseguir. Cuidado. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis finalmente pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei, Os que seguem sua lei, esses são escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, anjo da guarda do médium. Aí depois, por causa do avançado andar da hora, eu sugiro que vocês leiam a mensagem que foi logo depois dessa, Trabalhadores da Última Hora, o subtítulo, Os Obreiros do Senhor. Está falando com a gente. Nós que buscamos nos tornarmos melhores. E com isso podemos ajudar, estender a mão a quem está atrás, a quem está do lado. É nossa obrigação. Claro que a gente não vai tentar forçar ninguém a pensar pela nossa cabeça. Não, nunca. Nunca. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o direito a ser livre. Livre-arbítrio. Isso é algo basilar dentro da doutrina espírita. Jamais devemos tentar convencer ninguém, nem dentro de casa, daquilo que pensamos. Nós possamos, no máximo, confabular e tentar jogar alguns argumentos. Não deu certo? Paciência. É a mesma coisa de Jesus falando que quando entrares em uma casa, diga assim: a paz esteja nesta casa, e limpe os pés no capaz quando entrares. Se esta casa não for digna da tua presença, ao saíres, limpa os teus pés, porque a tua paz voltará para você. Jesus, muito claro. E tem uma outra que ele fala: não se atira pérolas aos porcos. Como é que você vai mostrar a luz para um cego? Alguém sabe como vai fazer? Eu até hoje não sei. Sabe como é que faz? Nem eu. Estão entendendo? Aí eu não vou ler não, porque já vai ficar muito cansativo, eu já falei demais. Tá? Se puderem compreender alguma das coisas que discutimos aqui, lembrem-se de que nós precisamos aprender a sermos nós a mudança que queremos ver no mundo. Jamais fazer isso aqui. Quando estivermos abrindo um livro de mensagens, fazer isso aqui. Abrir o livro. Fulano, essa mensagem aqui é para você. Vocês já viram isso acontecer? Vocês já fizeram isso também? Essa é que é a pergunta. Já fizemos isso? Os fariseus. E olha só onde eu abri, fariseus. Muito interessante. Acaso não existe. E isso é uma coisa que todos nós precisamos entender também. Acaso não existe. Se você está aqui hoje ouvindo esse nosso bate-papo, se nós estamos aqui hoje conversando, que é um diálogo, não é por acaso. Não cai uma folha de uma árvore que não seja do conhecimento de meu Pai. Jesus. Ele fala um outro negócio que eu gosto de brincar, que eu gosto de usar, que até os fios de cabelo de tua cabeça estão todos contados. O meu vai ser facílimo de contar, molinho, né? O meu do Adão. Aí nós dois aqui vai ser muito fácil contar, porque a gente já não tem nós, né? Nós aqui tem um pouco de cabelo também, então vai ser mais fácil. Eu, Fernando também, né? Fernando lá, eu e Fernando fazendo, a gente se dá os braços, né? E o nosso amigo aqui, ou seja, brincadeiras à parte, não existe acaso. Você está aqui hoje por uma razão. Você já se parou para pensar por quê? Será que você veio aqui por causa da dor? Porque, em geral, a maioria das pessoas são levadas à casa espírita pela dor. A grande maioria. Eu fui assim, pela dor.
Com o passar do tempo, quando nós vamos nos interessando verdadeiramente em estudar, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Está no Evangelho. Amai-vos e instruí-vos. Quando nós começamos a buscar entender o que nos ocorre, por que vivemos o que vivemos, por que passamos as situações que atravessamos, por que temos as dificuldades que temos, quando começamos a compreender então que já que não existe acaso, algo há que ser aprendido com aquilo, nós começamos finalmente a aprender a desabrochar dentro de nós essa árvore frondosa do cristianismo redivivo. Nós começamos finalmente a servirmos de modelo para aqueles que estão à nossa volta, para o nosso netinho, para a nossa filha, para o nosso filho, mas não devemos jamais alimentar a presunção de que vamos mudar ninguém. Vamos mudar alguém. Não, alguém é que quer se modificar. Nós não vamos mudar ninguém. Nós temos o único poder que temos é a capacidade de mudarmos a nós mesmos. E é esse o esforço que nós temos que aprender a empreender. No sentido de nos melhorarmos, nos tornarmos seres mais dignos para nós mesmos. E vamos terminar com a seguinte pergunta. Quem tem espelho em casa? Levanta o braço, gente. Todo mundo tem? Tem, né? Todo mundo tem. Se não tem, compra logo. Aí quando você se olha no espelho, o que é que você vê? Reflita antes de responder. O que é que você vê ali? A Lúcia já sabe o que que você vê no espelho quando você se olha? Hã? Ou o meu maior inimigo. Aí a pergunta que fica, o que você prefere ver? Seu maior amigo ou seu maior inimigo? E como é que estão? E que esforços você está disposto finalmente a empreender para ser o seu melhor amigo? Que Jesus nos abençoe a todos. A Deus, a Jesus, o nosso guia e modelo. Queremos agradecer, mestre amado, pelas bênçãos que pudemos receber na noite de hoje. Permite, Jesus, que essas reflexões que nos foram intuídas possamos realmente utilizá-las, Jesus, para buscarmos sermos melhores a cada instante, de acordo com nossas possibilidades. Nós sabemos, Jesus, como tu nos ensinaste, que nosso Pai Celestial jamais nos dá fardos maiores do que podemos suportar. Por isso te pedimos, Senhor, fortalece as nossas pernas, os nossos pés, os nossos braços, e clareia as nossas mentes e corações de forma que jamais pensemos que somos vítimas de injustiça, de que Deus, nosso Pai, não olha por nós. Que possamos crescer, Jesus, amadurecermos e tornarmos-nos conscientes de que tudo aquilo que enfrentamos é sempre fruto de nossa colheita, devido ao que plantamos no nosso passado, ou então testes para a aferição dos nossos valores já adquiridos. Ilumina-nos as mentes, Jesus, ilumina-nos os corações, e a nosso turno possamos auxiliar, Mestre, com alegria, aqueles que jornadeiam conosco na atual etapa evolutiva, deste do outro lado da vida. Seja conosco, Senhor. Graças a Deus.